Que eu virei o popozão na cara da câmera. Assim. Mas eu corto qualquer coisa. Oi, gente. Estou aqui com a maioral, a abelha rainha. Oi, amor. Ele tá dormindo e a gente tá conversando, eu e Teté. Estamos tendo um dia ruim. Péssimo. Essa história foi muito boa, porque, tipo assim, eu nem era pedagoga, não era nada, mas eu quis fazer uma experiência com os três. Que todos os três usaram chupeta. O Gabriel, a primeira vez que ele foi jogar a chupeta fora, a Esté ainda não existia, porque ele tinha 3 anos. E eu tive filhos de 6 e 6 anos. Então, eu coloquei ele na varanda, olhando pro mar. Biel joga sua chupeta, olhando pro mar e disse, joga, porque os peixinhos, neném, estão nascendo, eles precisam de chupetas, porque os pais deles não têm condição de comprar e tal e tal. Biel sempre foi muito obediente, sem muito questionamento. A Biel realmente, mãe, tadinho dos peixinhos, e jogou a chupeta sem muitos questionamentos. E aí tem um sorriso bem retinho, né, também. O sorriso dele é bem retinho. Aí beleza. Aí eu disse, Esté, minha filha, você precisa. E a Esté já tinha duas chupetas. Uma que ela ficava aqui e outra que ela ficava aqui, na mão. E aí também vamos contar momentos diferentes da vida. A chupeta também é um suporte emocional. E eu sou mais emocional. Emocional, e chegou num momento do casamento onde já era um outro rolê. Né? Esté, filha, joga chupeta, porque os peixinhos, não sei o que. Ela olhou pra mim e falou, mãe, me diz uma coisa. O que tem a ver com esses peixes? Se o pai deles... A chupeta é minha. A chupeta é minha, mãe. Se o pai deles não tem condição de comprar chupeta pra eles, o problema não é meu. Tá certo, eu vou jogar um, mas o outro, dá licença. Aí ficou com um. E veio aí uma menina dentuça. O aparelho móvel fixo. Não, mas chegou lá na Sara. Ah. Aí eu disse, quer saber, eu vou fazer a mesma coisa. Mesma conversa. Aí ela falou assim, olha, mãe, vou falar uma coisa. Eu acho isso um absurdo, porque o meu pai viaja pra Brasília, fica longe de mim, de avião, passa aqui na frente. Maior luta para comprar as coisas para mim, porque a Sara falou cedo e falava... Muito em palavras difíceis. Eu acho isso um absurdo. Eu não vou dar nada para ninguém, não. Cada um que se vire, cada um que tem o seu pai que trabalhe, que faça a sua luta. Sério, o pobre do Biel foi o único que aceitou as coisas como são. são. Então, essa diferença de vocês, eu costumo dizer assim, eu aprendi muito com vocês. Trouxe a perspectiva, mesmo que a mamãe sempre falasse de Jesus, mas a mamãe falava de Jesus, mas era meio hippie, né? Jesus no coração, mas não na vida, não na prática como discípula. Então era meio que uma cultura simpatizante. Era uma ideia. E o Biel trouxe como sendo um fundamento. Eu comecei a aprender muito com vocês. E eu me inclinava aquilo ali. Aí depois você trouxe a questão da poesia, você trouxe a questão da arte. E aí eu pensava assim, eu preciso estudar para que eu tenha diálogo com eles. Porque senão, cada vez mais quando eles vierem conversar comigo, eu vou ser uma mãe que não tem comunicação, porque eu não tenho conhecimento. É aquela coisa tipo assim, eu não sei, não vou aprender, vou morrer assim. Eu morro de medo de me tornar assim. Existe uma linha tênue de você não querer ser a mãe amiga, porque não é legal. Sim. Porque é aquela mãe que quer... segurança de... Não, e assim, aquela mãe que quer... Ser da galera. Que quer ser da galera. Ela é tão galera, tipo Rita Lee, ela é tão... Chata paca. E tipo assim... Passa a linha, e se você não tiver cuidado... Tem mães que elas não se resolveram com as filhas, e elas competem com as filhas desse lugar feminino, perde o lugar de celebração dos seus filhos dizerem assim, gente, eu quero muito que vocês conheçam a minha mãe. Tentei ser muito radical com os meus fundamentos, os meus posicionamentos adoecidos. Eu não tinha passado pela terapia, eu não tinha passado pela cura, eu estava muito firmada, eu perdi muito. Eu não era flexível no ouvir. Eu tinha uma imposição autoritária do lugar, que era a autoridade. Eu confundia a autoridade com autoritarismo. Mesmo com muito amor, mesmo a verdade amor. Estando do seu lado, Totalmente. Muitas vezes, porque eu estava errada várias vezes. Quer atender, pode atender. Não vou, não. Atende. De novo. Oi. Aí eu assumi aquele lugar assim, pronto. Esse lugar é o lugar de uma mãe restaurada em Deus. Eu pensei, pronto, eu vou ser essa mãe, biblicamente. Só que aquela mãe, biblicamente, sem a identidade que Deus tinha para mim, ainda não era eu. Os Machucava filhos precisam vocês. da mãe, da mãe, identidade. A mãe tem que ter a identidade dela, né? Ela não é uma cópia. De um copia modelo. E cola. O Deus tem uma individualidade para aquela mãe. Ali era o primeiro processo, era a primeira camada da cura. A segunda camada seria ele continuar aperfeiçoando para que ele me mostrasse quem eu era nele. Sabe uma coisa que antes eu sentia e depois eu entendi que era também uma questão teológica, né?
eu coloco em primeiro lugar a verdade ou o amor. Mas eu falo a verdade a todo custo, porque senão essa pessoa vai sofrer sem a verdade. E a mãe é muito isso, né? Tipo, se eu não falar a verdade, ela vai sofrer. Ou eu, tipo, escuto essa pessoa e eu amo primeiro essa pessoa. E aí, em amor, eu vou falando a verdade. Fica meio que esse dilema, né? E eu acho que tu foi ganhando com amor e com verdade. Tipo, eu não vi em nenhum momento, tipo, tu negociando a verdade por mim. Em nenhum momento, tipo, filho, sei o que tu tá fazendo, quando eu tava, tipo, toda cagada. Continua aí, só por me amar. Não, mas, tipo, é como se, às vezes, tu, tipo assim, ficasse calada pra não falar a verdade, mas me amava. E aí tu ia me ganhar. Eu acho assim, uma mãe curada, ela pode ser capaz de posicionar o céu para resgatar os filhos. Por exemplo, teve momentos que quando eu comecei a querer resgatar o teu coração das próprias feridas que eu tinha causado, pelo abandono, pelo divórcio, por muitas coisas, você, no primeiro momento, você disse, eu quero saber até onde vai o amor dela. Não aí, consciente, não isso consciente, não é consciente, mas faz. Mas era a ferida falando. E um adolescente, você não tinha maturidade para que aquilo fosse consciente. Era um adolescente gritando de dor. Sim. E aí eu, como a mais velha e a mais madura, o amor já estava no condicionamento de dizer, eu sou capaz de ir onde ela quiser que eu vá, porque aí sim você está revelando Jesus, porque você está mostrando assim, no meu amor incondicional eu vou. Por exemplo, uma situação, lembra que eu fui naquela festa? Eu já ia falar disso. Gente, eu amei ter ido naquela Peraí, eu festa. quero contar duas histórias, quero contar duas histórias. O que é você estar teologicamente inadequada? E depois o que é teologicamente você estar numa igreja madura? Tá vendo dois cenários, dois momentos. Primeiro o momento teologia errada, depois o momento teologia certa. Tendo em vista uma filha maluca. Não maluca. Mal da cabeça. Não concordo. Tendo em vista uma filha negligenciada por pais, é verdade. Sim, total. Tendo em vista uma filha negligenciada por uma família disfuncional. Tá, primeiro momento, contexto. 14 anos. 14 anos. Eu estava gostando de um menino da minha escola pela primeira vez. E eu esperava meu pai me buscar na esquina da escola. E eu ia andando até lá. E o menino me acompanhou até a esquina. Esquina lotada, horário de pico, né? Tipo, um monte de gente saindo de um dos maiores colégios aqui de Fortaleza. Chega a mamãe, freando o carro. Não, primeiro tu gritou, né? Não, calma. Primeiro, o erro da mãe. O filho começa a entregar o coração. Você tinha chegado em casa e eu tinha dito pra você, pode confiar na mamãe. Aí você tinha dito, mãe, eu tô gostando de um menino. Eu nem me lembro direito. Mas aí você me falou, uma mãe completamente manipuladora ouviu para poder saber. E não cuidar. Então eu vou ouvir para saber, acessar o coração e não cuidar. Peguei, fiquei rondando o colégio para saber quem era o menino. Quando eu estou em frente ao colégio, você passa na coisa de pedestres com o menino. O menino era a figura que hoje, para mim, ele era apenas um jovem. Com a figura que eu tenho hoje, com a maturidade teológica que eu tenho hoje. Ele seria apenas um jovem. Correspondente à figura que eu também daquela idade, dentro daquela bolha que eu vivia teológica. Ele era o cão. Ele era vestido todo de preto, que eu não sabia nem chamar o nome certo. Emo. A mamãe chamava Nemo. Mas ele nem era emo, não. Mas amor, eu disse, pronto, a menina com o Nemo. Completamente ignorante. O quê? Dei a volta no quarteirão. Não, tu já gritou, está. E outra pessoa que me avisou, mulher, tua mãe passou aqui gritando. Já prova que a pessoa dali... louca, Não, já prova que o comportamento é desequilibrado. Primeiro, fruto do espírito, domínio próprio, não tem. Equilíbrio, não tem. Aí eu dei a volta, parei na esquina, ele estava sentado em cima do muro. Que tinha e você estava, todo mundo, os jovens absolutamente inocentes, fazendo nada. Mas a mamãe, a louca... Bora, Esté, pra casa? Não. Esté, passa pra dentro do carro. Eu disse, Esté, passa pra dentro do carro. Aí o menino disse assim, aí o inocente... É isso, senhora. Eu disse, senhora o quê? Seu pivete. Vagabundo, maconheiro sem vergonha. Você não vai namorar minha filha, Todo de preto, parece o cão, querendo... Aí, gente, eu só gostava do menino. Eu não tinha nem ficado, nem beijado o menino. Gente, pelo amor de Deus, meu Deus, que vergonha, Senhor. Meu Deus, por quê, Senhor? Por quê? Aí eu corto a cena, uma semana depois, a diretora... Oi, tudo bem? Bom dia, mãezinha, que eu tinha ódio. Que é a diretora fulano de tal. Tô ligando pra senhora, porque houve um episódio muito desagradável, que a senhora não pode abordar os alunos fora da escola. Posso abordar? Posso. Posso, porque ele estava com a minha filha. Ele é que não pode abordar os filhos dos outros no meio da rua e namorar os filhos dos outros sem pedir. Essa história é boa? Não sei. É boa pra contar. Aí, boa. Pro outro que eu tinha a Casa de Cultura, que é a Casa Ruína, que algumas pessoas conhecem. Aí a minha
Aí a minha mãe já me apoiava em tudo. Não, aí eu já estava tendo uma pessoa que me acompanhava incrível. Micheline, sua filha é uma artista, sabe? Celebre isso nela. E a Bíblia diz que o coração dos pais se converterá ao dos filhos. É o coração dos pais que começa a se movimentar em direção ao coração dos filhos. Então celebre. Não pense nessa coisa ao redor. Olha, Deus está onde esse movimento se encontra, onde esse amor se faz. Isso Aí, é tão gente, real. eu já comecei a olhar realmente, eu sempre pensei assim, por que me colocaram dentro dessa caixa? Aí eu falei, eu sempre amei meus filhos de maneira incondicional, por isso que eu era louca. Então agora faz sentido. Eu me vi adolescente, porque eu sempre fui da arte. Eu era estilista. E tu movimentava exatamente ali Eu naquele movimentava ambiente, aquele rolê. aham. Aí eu fui para uma Mas tu casa foi de num cultura. dia, Quando eu cheguei na casa de cultura, só o M. Annie House, igual a Festa estranha com gente festa estranha com gente esquisita. Ninguém O tava povo, legal. ninguém falava com ninguém. A fumaça no fumaça. mundo, Aham. doce Sim, também, poxa, porque minha era mãe todo veio mundo logo. louco. E eu disse, não, tá tudo bem, eu quero é aqui mesmo. E o tio Sérgio foi. E o tio Sérgio foi comigo. Parecia que eu estava no Woodstock. E eu amei aquele dia, porque eu vi que realmente, quando uma mãe ama um filho... E ele já era uma parte da minha identidade, eu tava bem quebrada. Mas o que eu achei Mas já lindo era foi porque eu vi assim, quando o amor de Deus é manifesto, eu acho que aquilo ali é a cara de Jesus. É Jesus entrando nesses lugares e ele indo buscar os filhos e ele não vê nada daquilo, ele só vê o filho. Exatamente. Sabe? E assim, lá na Casa Ruína, no primeiro dia que eu abri, tava você orando, a vovó orando, o vô, que é o pastor da minha avó, né, orando lá em João Pessoa. E eu, cara, eles estão orando porque eu vou abrir uma doideira, tipo assim, a galera usa droga e festa e loucura acontecendo, e eu tava lá construindo uma coisa em prol da arte e tudo mais. Só que vocês estavam me apoiando. E aí eu, caraca, tipo, ficou claro pra mim que Deus tinha algo com essa minha identidade. E foi aquela época que me ativou no lugar de hoje. Tipo assim, eu sei que eu fui feita pra ativar pessoas. E aí, naquele dia que vocês estavam orando, um menino chegou pra mim e falou, caraca, é como se eu tivesse me sentindo em casa pela primeira vez aqui e tal. E eu fiquei, na hora eu sabia, caraca, tem gente orando pelas pessoas aqui, tem gente orando por esse dia. Deus tá aqui, tipo, é como se Deus fosse menos ofendido do que eu. Exatamente. Entendeu? Então ali foi um marco na minha vida E de fé, de identidade, que hoje a gente colhe os frutos no lugar certo. E assim, sabe que algumas vezes eu usei esses exemplos no consultório com algumas mães, quando essas mães colocavam limites muito impositivos para as filhas, eu dizia isso para essas mães. Eu dizia assim, sabe, eu precisei ouvir, você precisa curar seu coração para você resgatar o coração da sua filha. Na frente. A mãe, ela não pode se ofender. Mas eu acho, mames, aí que entra, eu me vejo muito no casamento nesse lugar. Tipo, num casamento saudável, né? Tipo, que tá todo mundo tentando acertar. Muitas vezes eu via alguma questão que eu via, cara, isso não é sobre mim. Isso é uma questão do Ever. E eu falava, eu não vou fazer isso sobre mim. Tipo, sabe? Eu não vou... Por mais que ele esteja fazendo uma coisa, e no meio de tudo ele falou uma coisa que eu não gostei, eu vou deixar essa coisa que eu não gostei pra lá, porque o meu alvo aqui é consertar o que realmente importa. Entendeu? Consegue entender? Mas tu consegue entender que... Tipo, esse lugar de graça. De, tipo, Mas cara, tu consegue entender que antes de você entender essa graça sobre uma aliança, você entendeu uma graça sobre você? Sim. Então, uma pessoa que entra quebrada numa aliança, como é que ela vai entender a graça dentro de uma aliança? E vai ficar uma guerra de ego. Não, você já entra com lixão pra dentro da aliança. Não, e aí até eu falava no começo do casamento, porque eu, graças a Deus, entrei no casamento depois de ter passado por esses curas e tal. Mas eu lembro que eu pensava assim, cara, ainda bem que eu passei por esse processo de cura antes, porque se eu entrasse com aquela mentalidade, o Ever sempre ia ganhar. Porque a história do Ever é muito pior. Sim. Então eu ficava, aí tipo assim, sobre a competição de quem sofreu mais, quem tem mais razão pra se comportar de tal forma. Então, tipo assim, não era. Isso. Então, ainda bem que muitas vezes eu falava assim, não, eu não tô tocando na ferida dele, não. Isso é uma questão dele, sim. E eu não tô aqui, colocando mais dor onde já tem dor. Não, eu tô querendo libertar ele, não tô querendo... Sim. Entendeu? E cura é tudo, né? Cura é tudo. Eu sentia muita resistência das mães. O coração da mãe endurecido, ela dizia assim, quer dizer então... Eu ouvi de mães assim, quer dizer então que eu vou deixar ela ser rebelde. Mulher, te acalma, eu dizia assim, não, eu acho que você vai tirar ela da rebelião. Vai deixar de dar gasolina pra ela. Não, é porque na verdade, quando uma pessoa não é emocionalmente madura, ela não sabe o caminho que ela precisa traçar. Tem que ter alguém mais maduro que ela, para ela poder sair daquele lugar. Então, por exemplo, eu, mesmo casada e mesmo mãe, eu não estava sendo madura. Chegou uma mulher mais madura e mais curada e disse, você está errando como mãe, você precisa sair desse lugar,
Você precisa curar isso para que você consiga fazer isso pelos seus filhos. Então é aí que entra a humildade de você, mesmo mais velha, por isso que às vezes eu acho que lidar com mulheres mais velhas, existe uma dificuldade de você chegar para ela e dizer assim, não é porque você tem 50 que não existe aí muita coisa para ser reparada. Dá um passinho para trás, inclina o teu coração, seja mais humilde. Às vezes o seu filho está com razão, é você que está errada. E para uma mulher difícil, ser né? madura, dizer assim, meu filho está certo, eu estou errada, é como se ela estivesse dando razão ao filho. E qual o Em problema tudo, dar né? razão a ele? Qual o problema legitimar ele? Ela está Isso vai dar um senso de legitimando. identidade tão forte nele, né? Exatamente. Por exemplo, outra coisa que deu um senso de identidade para ti muito grande foi te deixar viajar sozinha para São Paulo. E que aquilo ali para mim foi eu me quebrar. Foi mesmo. Agora, conta aquele episódio que tu foi para São Paulo, tu ainda estava se consertando e que os cão, tudo ainda no lugar. Pronto, vou contar. Agora é só pros que acreditam em coisas espirituais, porque se não acredita também, escuta. Lamento. Simplesmente, Crendo ou não crendo, vai existir. eu tava em São Paulo e aí eu tinha uma galera lá e tal, aí as meninas que eu tava ficando na casa falaram que ia ter um rolê e tinha outro rolê que as pessoas de Fortaleza, eu acho, iam fazer. A galera de Fortaleza tava em São Paulo. Eu falei, cara, qual rolê eu vou? E aí dentro do meu coração veio tipo assim, não é pra eu ir pra nenhum. E já era tipo assim, 9 horas da noite. E eu, ai meu Deus. E tava muito frio, tipo 7 graus. E eu, ai meu Deus, será? Isso é só medo meu. Não, eu posso sair, não vai acontecer nada demais. E meu coração, fechava. E eu tô em São Paulo, eu vou. Menina, eu fui. Quando chegou lá, o rolê mais errado do universo. No meio da rua, a primeira coisa quando eu cheguei lá, tinha uma mulher tão doida, que ela tava, tipo, performando assim, como se ela fosse meio que um monstrengo. E eu olhei assim, eu fiquei, isso não tá normal. E tu ama performance. É, e eu falei, mas isso não tá legal. Tinha uma vibe diferente. Uma vibe estranha. Vamos entrar pra sair do meio da rua. Rua estranhíssima, meio vazia. Corta Péssimo. para não sei quantos mil quilômetros eu orando. Eu saí com as meninas aqui e tal, tipo, dei uma passada de pano, assim, pra ela não ficar preocupada. R$25 pra entrar. Aí eu, ai, gastar R$25, viagem assim, tipo assim, tudo eu tava economizando, almoçando pipoca. E Porque aí, ia ser várias viagens. sim, porque era, tipo, várias viagens, várias cidades que eu ia passar. E aí, eu, ai, 25 conto pra entrar nesse lugar, que merda, mas eu não ia ficar lá fora sozinha. Entrei. Primeiro, depois que eu entrei, descia as escadas. Era num subsolo. Né? Inferno, o nome. Desci as escadas e tal, até que era legal, tipo, prédio assim e tal. Mas a vibe era ruim. Aí, fui descendo as escadas, era tipo assim, o segundo andar abaixo. E aí, gente, eu comecei a ver uns vultos, umas coisas. Ai, eu tô meio, tô meio estranha. E aí eu, ai, não sei, não tô legal. Comecei a pensar assim, ai, eu acho que eu vou embora. Aí eu pego o meu celular, assim, tipo, pra ver as horas. Tipo, eu abri, aí apareceu a notificação da mamãe. Plim, sai daí agora. Aí eu fiquei, desse lugar, não é pra eu estar aqui, não é pra eu estar aqui. Aí eu só cutuquei uma meninazinha que tava lá, que era de Fortaleza. Aí, mulher, onde é que é o banheiro? Aí ela, pra lá, eu, ai, pois tá bom. Aí fui pro outro lado. Aí fui embora. Aí fui pedir meu Uber, eu tinha colado um adesivo meu na porta lá. Que eu colava adesivo em todo lugar. Arranquei, fiquei assim, ó, arrancando meu adesivo pra não ter nada meu lá. Peguei Nem meu uma unha no Mas Egito. o Uber demorou uns 10 minutos ainda, e eu na rua sozinha, assim. Ai, gente, uma vibe muito ruim. Fui pra casa e sobrevivi. E ali eu entendi, tipo, cara, quando meu coração fala pra eu não ir, eu não tenho que ir. A outra vez que eu fiz isso, eu quebrei a clavícula. Então, assim... Não, e existem Mãe, né? existem lugares que não tem nada a ver, é massa e tudo mais, mas existem lugares que tem uma atmosfera pesada. Mas ali, eu lembro que nesse dia eu cheguei em casa e eu escrevi, acho que nas meus notas, assim, hoje eu quebrei o encantamento para algumas coisas das artes. Sim. Porque eu tinha na minha cabeça que em São Paulo, nananã, que não sei o que não sei o que lá, que esse rolê, que aquela galera, que nananã. E eu cheguei lá e não era pra mim. E eu não senti o encantamento certo. Tipo, de quando você tá no lugar e, tipo, as coisas se encontram, e a música, e a atmosfera. A gente sabe quando a gente tá num lugar assim. E tava tudo desencontrado, não era, entendeu? Então, realmente, eu quebrei o encantamento de coisas que eu, às vezes, botava muito valor e não era isso tudo, Sim. entendeu?